feliz de estar aqui. Sou parceira aí do GEA-Sul há muitos anos. Eu acho que pelo menos há uns 6 anos, assim, a gente vem pensando coisas juntos, talvez até mais um pouco. Então, o Celso depois pode me ajudar a pensar aí. O Celso foi da minha banca de mestrado, mas antes disso a gente já tinha muita caminhada junto. Então, eu fico muito, muito feliz com esse convite. Um pouquinho nervosa aí desse auditório cheio, mas vai dar tudo certo. E aí eu venho, na verdade, compartilhar aí uma caminhada minha, né, que se junta bastante com a caminhada da instituição que atualmente eu estou na coordenação e trabalhando junto aí, né, com o pessoal, e que dialoga também com a segunda parte do dia de hoje, que vai trabalhar um pouco com a metodologia da militância investigativa. Para juntar com o que o Daniel falou, né, eu fiz o meu mestrado, na verdade eu fiz uma viagem e quando eu voltei dessa viagem eu pensei, eu preciso conseguir compartilhar isso com o mundo, né, assim, como que eu divido o que eu vivi, né. E essa viagem foi uma viagem de 15 meses pela América Latina, conhecendo organizações, movimentos sociais, mas também uma viagem de uma busca, né, interna de colocar o seu corpo no mundo como um método de pesquisa e de aprendizado, né? Coisas que talvez eu só fui entender e refletir sobre depois, né, que eu voltei. E eu acho que esse processo da viagem, pensar ela como uma pesquisa, como uma metodologia, foi uma forma de entender um pouco como que, no fim das contas, a gente está sempre falando das nossas vidas e das nossas histórias quando a gente está pensando numa pesquisa ou num trabalho coletivo ou numa ação de militância. A gente está construindo as nossas histórias e imbricando elas com outras histórias e avançando por aí. Então, eu vou tentar juntar um pouco tudo, né? Assim, fiz várias anotações, não sei se eu vou conseguir seguir ou não, mas vou caminhando por aí, que quando a gente, né, propôs aí um espaço para discutir metodologias de base popular, eu acho que era um pouco para pensar nos caminhos que chegam em processos de transformação do mundo, né? E aí, quando a gente fala dessa transformação, a gente está falando de uma transformação também de si, né? Porque se a gente quer transformar as estruturas do mundo, não tem a menor dúvida de que a gente tem que transformar nossas próprias estruturas junto. Então, a gente tem conversado muito, pensado muito nessa perspectiva, né, do nosso corpo território como caminho de transformação e como método, né? E aí, essa coisa da base popular é que, obviamente, a gente vai falar a partir de um pé no chão, de um território, de uma transformação que tenha sentido, né? A gente não está construindo o movimento e luta a partir do nada, né? Então, eu acho que talvez a introdução dessa minha fala, né? Voltando à coisa da viagem, foi uma viagem com um viés militante, um viés de uma busca pessoal, assim, na época eu tinha 22, 23 anos, e aí eu saí para viajar com uma amiga. A gente era militante, a gente já vinha de um processo de militância junto com o movimento dos trabalhadores sem terra, com a MST, que é um marco na minha vida também, assim, a gente, não sei se aqui vocês sabem, mas eu fiz e organizei os estágios interdisciplinares de vivência, que era um processo de formação política a partir de uma prática e de uma vivência que você passava 10 dias morando com uma família de um acampamento ou de um assentamento do MST, né? Mas antes de você ir morar nessa casa, você fazia um processo de formação política, mas também de refletir sobre as metodologias de transformação. Então, quando você está falando de uma prática política transformadora, você não está falando só de sentar e estudar, né? Você está falando do seu trabalho, você está falando da divisão de tarefas, você está falando de uma gestão coletiva, você está falando de uma disciplina, que não necessariamente precisa ser uma coisa dura, mas é uma coisa que ajuda você a pensar o mundo a partir de um olhar organizado. Enfim, e aí dessa trajetória junto com a MST, a gente se forma e aí a gente, em 2011, decide sair para viajar, para conhecer os movimentos e organizações sociais.
E foi isso. Era uma viagem que era para ser de 6 meses e virou 15 meses, que a gente fez desdobrar o dinheiro, a gente deu várias voltas para isso ser possível e conheceu muita coisa, muita história, né? A gente se fala que esse processo de formação foi um processo a partir dos encontros, né? E eu me formei muito mais a partir dos encontros com as pessoas e com os territórios e com as belezas e com as dores também, porque quando você se imbrica numa América Latina querendo entendê-la de verdade, você vai ver muita coisa ruim, você vai sofrer muito, mas isso é aprendizado. E do que exatamente com uma ação de um movimento X ou Y, né? Um movimento... As ações em algum lugar são muito parecidas, mas as histórias e os encontros são únicos, né? Então eu falo que a minha formação foi muito isso, a partir desses encontros. E quando eu volto eu fico perdida, meio pensando o que eu faço com tudo isso. Eram, sei lá, 12 cadernos, 12 mil fotos, muitos e-mails, muitas coisas. E é aquela coisa que a gente fala que quando a gente está muito cheio a gente não sabe o que fazer, né? E eu precisei de um tempo, assim, de falar, caraca, de até ficar meio deprê e falar, meu Deus, é muita coisa, eu não sei lidar com isso, para entender que eu precisava de um tempo e precisava sofrer, precisava entender tudo que estava imbricado no meu corpo, né? Porque foram 15 meses caminhando, né? Tipo, a gente não pegou, se a gente pegou um avião ao longo disso tudo, foi muito, né? Então era percorrendo mesmo, ônibus, carona, andando, enfim. E aí foi isso, foi um tempo, essa viagem foi em 2011, 2012, e a dissertação, depois de um tempo que eu consegui, por alguns encontros com o meu orientador, né, eu fiz na Rural do Rio, entender que eu poderia fazer uma dissertação que seria contar uma história, mas refletir como essa história era um processo de formação, né, e como que ali a gente estava falando de um método de pesquisa também. Foi muito desafiador para mim, para ele, para todo mundo, mas no fim das contas eu acho que eu consegui fazer exatamente o que eu queria, que foi contar a minha história, mas refletir sobre isso enquanto um processo, né? Tanto numa perspectiva das lutas, né, e poder dividir como que as lutas são feitas, quais são as realidades de cada país, como também como uma ruptura, né, com a academia, né, com essa forma de construir conhecimento que parece que é única, né? E aí foi isso, em 2015 eu apresentei minha dissertação, tá aqui, depois eu posso rodar aí para todo mundo ver. Eu passei na bibliografia, nas referências bibliográficas. É um sonho, né, tentar transformar num livro. O Celso sempre me pressiona bastante para isso, eu acho que ele está certo, mas eu nunca consegui. Eu acho que talvez por ser muito, né, muita coisa, muita história, muita vida, e às vezes eu acho que transformar num livro é fazer com que ela esteja muito no mundo, né? A dissertação em algum lugar ainda tem um lugar meio protegidinho, mas uma hora talvez saia ou não saia, enfim. Mas tá aí, mas eu tenho muito orgulho, e é um material que é tipo com as fotos que a gente tirou nas viagens, com textos que eu escrevi ao longo da minha caminhada, com reflexões que vieram depois, reflexões que tinham durante. E aí, só fechando, uma caminhada pela Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Argentina e Uruguai. Faltou, né? Não deu para fazer tudo, mas foi o que deu, né, nesse período. E com certeza é um processo que eu trago em mim, né? Assim, já tem 8 anos quase, e eu lembro de situações vividas, assim, tipo, como se fosse ontem, eu consigo trazer na minha memória, assim. E aí eu acho que eu trago um pouco essa reflexão, né, que é um pouco o que são os aprendizados, né, o que são os processos de aprendizado e da onde você tira isso, né. E eu acho que tem muito a ver com as coisas que realmente tocam a gente, né. Por isso que a gente trabalha muito, eu acho que com a metodologia dos afetos, né, que é você se afetar e ser afetado, né. E quando você é afetado, quando você sente, está em você, e aí você é um aprendizado, e aí você se transforma, e aí você tem condição de contar para o outro, e aí o outro também se transformar nesse processo. Então, isso foram algumas coisas que eu fui aprendendo, assim, né.
entrando mais nessa coisa da metodologia e como eu chego aqui e tal, eu não sei o meu tempo, né? Você vai me avisando. Eu chego aqui para fazer essa fala para vocês por dois caminhos que se cruzam, né? Que eu acho que é o meu caminho, a minha trajetória de militante, que é uma trajetória muito coletiva, porque eu me formo junto com muita gente, mas é o meu corpo, né? A minha caminhada aí. E com a história do PAX, que é onde eu estou agora, né? Que é o Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, que é uma organização social, né? Uma organização política que tem 32 anos, né? Eu tenho 31, o PAX tem 32, a gente está meio junto aí. E é uma organização que se constrói com pessoas que vêm do período da ditadura militar, né? Do exílio, economistas que vêm desse processo, e constrói a organização para discutir a estrutura desse período de redemocratização a partir de um olhar da economia política e questionar a dívida pública e a dívida externa que é construída no período da ditadura e que faz com que se mantenha uma dependência econômica e um lugar de subdesenvolvimento, entre aspas, permanente, né? Então é essa crítica e esse olhar para isso, né? E aí também uma construção de um olhar para a ditadura como uma ditadura civil, militar e empresarial, né? Que a gente não pode esquecer. E aí, ao longo dos anos, o PAC se transforma muito, trabalhou muito com alternativas também a uma economia capitalista, né? Então, trabalhou com economia solidária, com outros métodos de condição de mercado, moeda solidária, e depois vai avançando para um debate sobre economia feminista e um debate sobre o lugar das mulheres na construção da sociedade capitalista e de um lugar de um trabalho invisibilizado, de um trabalho não pago, que constrói esse modelo que a gente tem, né, até hoje. E daí, hoje em dia, o PAX também já é outra coisa, né, ele vai se transformando, a equipe atual é outra coisa, né, eu estou na coordenação da instituição agora e sou bióloga de formação, né, eu digo que eu sou uma bióloga bem fajuta, porque nunca lidei com a biologia nua e crua, assim. Uma época ainda tentei flertar com a etnobotânica, porque eu achava a coisa menos científica, assim, mas mesmo assim não dei conta. E fui para a educação, né? Minha caminhada sempre foi na educação e na educação popular, fiz meu mestrado na educação popular. Mas eu acho que ao mesmo tempo eu tenho um olhar para as questões ambientais, né? Eu sempre quis trabalhar com conflito socioambiental e atualmente é o que eu faço, né? Dentro do PAX eu trabalho muito com a perspectiva dos conflitos socioambientais, mas enquanto educadora popular, enquanto alguém que está pensando nos processos de organização popular e de trabalho desde os territórios, né? E aí é isso, minha caminhada se encontra, e eu acho que principalmente por esse lugar de educadora popular, né? E eu acho que essa ideia da educação popular, eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu acho que um pouco porque é a minha caminhada e porque eu acho que dentro da esquerda, né, a gente tem muito esse lugar de tudo, a gente volta para a reflexão do tipo, a gente precisa fazer trabalho de base, não tem trabalho de base, a coisa não foi para frente por causa disso. E eu, na verdade, acho que tem muito trabalho nosso com nós mesmos, né, e nos coletivos em que a gente ocupa, de pensar o que é isso, né, o que é ser um educador popular, né, o que é fazer um trabalho de base. Eu, cada vez menos, acredito nesse termo do trabalho de base, acho que é de um outro tempo, que naquele momento foi importante, não deixa de ser. Para mim, a teologia da libertação, né, e as comunidades eclesiais de base, enfim, são muito parte do que eu acredito de prática política, que constrói um MST, né, então eu sou um pouco filha disso, mas eu acho que essa ideia do trabalho de base, a gente já avançou, né, a gente faz trabalho com os territórios, a gente faz trabalho junto, a gente não tem alguém que vai chegar lá e vai dizer o que tem que ser feito. A gente aprende fazendo junto, a gente aprende no trabalho político comum, né? Então, e eu acho que essa coisa da educação popular, eu cada vez mais olho como, para mim, é um processo que é uma prática política organizativa, né? É você estar fazendo política em processo organizativo, junto, em coletividade,
buscando a transformação de um território, de uma realidade, assim, né? E para mim, né, eu falo, tem os princípios da educação popular freiriana, né, que eu acredito, sigo, construo, mas eu também fui criando meus próprios princípios, né, ou os princípios das coletividades onde eu tô, né. E eu acho que, para mim, os princípios básicos são a coletividade, são uma intencionalidade política clara, você precisa entender o que você está fazendo, é a coerência, que você é uma coerência que tropeça, mas segue. Então, não adianta você propor uma coisa e você está longe de fazer o que você propõe, porque aí já perdeu a verdade e as pessoas que estão perto de você já não vão mais entender aquilo como uma prática realmente transformadora. É uma disciplina que não te aprisiona, mas faz você seguir com firmeza. É uma crença no processo, e aí é ter fé mesmo, porque a gente sabe que as forças são muito contrárias a gente, então a gente tem que acreditar de verdade. É o exemplo pedagógico nas pequenas coisas, é a abertura real para o tempo e para os processos, porque fazer trabalho de território é processo e talvez a gente nunca veja, ou talvez a gente veja, ou talvez a gente tenha que entender que uma parte daquilo é uma grande vitória. E é construir, é se construir em movimento, né? Assim, e estar sempre atento a si mesmo, assim, né? E aí, juntando um pouco, né, a minha trajetória, que também dialoga um pouco aqui com o GEASUR e tal, quando eu volto de viagem, né, eu volto muito nessa crise, nessa ambição que é muito da esquerda, que é eu preciso fazer trabalho de base. E entendi que mesmo já militando há, sei lá, 4, 5 anos, eu não sabia exatamente o que era isso. E eu acho que eu aprendi um pouco o que é essa prática política organizativa botando o meu corpo em movimento, né? E aí eu comecei um trabalho junto com algumas companheiras, amigas de vida, de militância, na favela do Cerro Corá, ali no Cosme Velho, que foi conhecer a juventude de lá no processo de campanha eleitoral, mas depois a campanha acabou, já não tinha mais. E a gente falou, e aí os jovens de lá falaram, a gente quer fazer alguma coisa aqui, a gente falou, a gente também quer fazer, então vamos embora. E é isso, e aí é um processo lá que é o Cerro Corá Moradores em Movimento, que já tem 6 anos, fez 6 anos esse ano, e a gente construiu um museu da comunidade, uma biblioteca comunitária popular, um pré-vestibular popular, e foi fazendo, foi estando ali toda semana, e é processo, é estar presente, é botar teu corpo, é estar triste, mas ir, trocar ideia e mostrar suas fragilidades, e aprender com os cruzamentos de vida, de classe, de forma de fazer, de estar no mundo. É isso, é se afirmar resistência na sua própria ação, né, cotidiana. E então isso eu acho que são os aprendizados do método, assim, que para mim método é caminho, né, é caminhar. Então é como que a gente caminha para construir o que a gente acredita, né. E então daí eu puxo um pouco, né, e aí eu acho que quando eu chego no Pax, eu vou aprendendo muitas coisas que vocês vão aprender com as meninas que vão conversar aí depois do intervalo. Aprendo muito, muito, muito com todas elas, todos os dias, assim. E eu acho que é isso. Quando eu chego no Pax, eu primeiro me deparo com realidades muito, muito duras, que eu já tinha me deparado, mas que eu tinha que me colocar em outro lugar, né? Num lugar de enfrentamento, né? Mais direto, assim. E ali eu vou trabalhar muito com a crítica a esse modelo de desenvolvimento a partir dos grandes empreendimentos, né? Como o que tem em Santa Cruz do Rio de Janeiro, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, né? Que é a maior companhia siderúrgica da América Latina, e o impacto que uma empresa desse tamanho gera numa comunidade, na verdade num bairro, onde tem a pesca artesanal, onde tem o marisco, onde tem uma juventude querendo se desenvolver, onde tem a grande maioria das famílias com mulheres sendo as chefes da família e tendo que cuidar de tudo e vendo a sua família ficar doente por causa do pó
de ferro que sai da empresa e, enfim. E a gente, enquanto Pax, acompanha esse processo há mais de 10 anos, 12 anos, tentando ajudar nos processos de denúncia, mas também na construção de organização e de alternativas a isso, né? E ali eu aprendi como que se constrói vida em ambientes de morte, né? Como que a resistência se dá pela própria ação de existência, né? Como as pessoas, para existir, elas estão resistindo. E é muito aprendizado, porque é isso, é a vida. E a gente fala que a siderurgia é muito complexa, né? A siderurgia é a produção de aço, né? Que é a mineração, né? Você extrai o minério de ferro e você traz o minério de ferro e transforma ele em aço em vários processos, enfim. E a siderurgia, ela tem uma coisa que ela mata devagar, né? Porque ela não gera um impacto tão rápido, ela não é igual uma barragem que se rompe, ela é o dia a dia respirando pó de ferro, ela é o dia a dia perdendo a sua área de trabalho, como da pesca, ela é essa perda cotidiana, né? E como as pessoas resistem ali, né? Como você a destruição das formas de vida e a reinvenção das formas de vida, né? E ali é muito aprendizado, ali eu aprendo o tempo inteiro, assim, por esses processos. Eu entendo como isso são métodos populares de construção de alternativas, de construção de transformações e de vida, né? Então, são desses vários lugares que eu falo, assim, né? E nos últimos tempos eu tenho trazido algumas reflexões para a gente pensar junto, né? Assim, a gente, eu acho que é muito importante também dizer que no Pax, a partir da minha vivência, né, e da relação com as mulheres e tal, é o momento que eu começo a me identificar como uma mulher feminista. Eu não tinha essa identificação e hoje em dia isso é parte de mim. E eu falo muito que, para mim, o feminismo é uma forma de olhar para o mundo, né? Você não precisa ler, saber quais são as ondas do feminismo, se você concorda mais com a onda 1, com a onda 2, com a onda X, Y. Quando você se torna feminista, você muda a sua forma de olhar para o mundo e nada mais é como você olhava antes, e às vezes é muito difícil, porque você tem que continuar se relacionando com as pessoas, com os homens, com o mundo, né? Que o mundo está aí. Mas tem horas que você só tem vontade de estar no teu grupo com as mulheres com quem você acredita, construindo a sua militância com mulheres, e você tem que respirar e falar, não, calma aí, tem muita coisa para construir também em outros lugares. Mas é isso, então para mim o feminismo é uma forma de olhar para o mundo, e eu agora tenho essa forma em mim e caminho com ela e vou também lidando com todas as contradições e também sabendo do lugar onde eu falo, né? Assim, eu sei que eu só pude fazer essa viagem pela América Latina porque eu venho de um lugar, de uma família muito privilegiada, de um lugar classe média, de um lugar que, além de classe média, uma família que sempre me apoiou. Minha mãe falou, vai nessa, tipo, se joga no mundo, né? Ela sempre se jogou no mundo, então eu sei de tudo isso. Então eu acho que em nenhum momento é negar o lugar de onde você fala e nem tentar falar por quem você não é, né? Mas é isso, né? Esse é um lugar que eu falo também. E aí eu acho que para fechar um pouco, assim, as duas reflexões que eu tenho feito, assim, eu acho que é legal da gente pensar junto quando a gente está querendo fazer trabalho popular, né, e tal, e se colocar num lugar de transformar o mundo, né? É a questão do tempo, né? A gente cada vez tem menos tempo para parar, né? E eu tenho sentido como que você ter tempo para parar, como você ter um tempo para respirar, para olhar o mundo, é um pequeno ato muito revolucionário, assim, e que gera transformações num nível talvez difícil da gente entender, que eu acho que é esse potencial, né, imaterial que todos nós trazemos em nós, que quem tem uma espiritualidade mais
apurada, podemos dizer, porque todos nós somos seres espirituais, né? Mas quem tem essa espiritualidade mais apurada talvez tenha mais certeza disso, né? Quem tem uma religião, seja ela qual for, porque eu acho que a religião ajuda a gente a apurar isso. Mas a importância desse tempo, né? A importância da gente ter tempo para criar, para a gente ter tempo para olhar, para a gente ter tempo para sentir o outro e entender como o ato da gente não ter tempo é uma forma de dominação sobre a gente, uma forma de dominação sobre o nosso potencial de transformar esse mundo. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, né? Tem um autor que eu gosto, que eu botei nas referências bibliográficas também, que é o Jorge La Roça, que ele fala, não sei se pronuncia assim o nome dele, mas que ele fala muito sobre o sujeito da experiência, né? O que é ser um sujeito de experiência, né? E que para você ser um sujeito de experiência, você precisa ter tempo para viver a experiência, né? Você precisa ter tempo para olhar para as coisas, você precisa ter tempo, você precisa ter vazio dentro de você, né? E isso para mim é um exercício espiritual, né? Porque é um tempo de escuta de si mesmo, que é da onde vem a nossa intuição, que é da onde vem a nossa força em muitos momentos. É o tempo para ter tranquilidade para olhar e ver a beleza das coisas, mesmo nesse caos, nesse mundo horrível que a gente vive, que é totalmente injusto, desigual, degradante. Mas se a gente consegue olhar para ele e captar as belezas dele, a gente tem uma potência e uma força muito grande, né? Então, eu acho que é bem importante a gente pensar sobre isso, pensar sobre o vazio, pensar sobre o tempo. A gente brinca um pouco com as pessoas que eu dialogo bem, que é tipo sobre o método do vazio, né? Como que a gente tem que construir esse método. E cada vez mais, né, para mim também o diálogo, o vazio também, e essa coisa do criativo dialoga muito com a arte, né, com a poesia, com a nossa capacidade de pegar essas potências para seguir, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que pensar na realidade punk que a gente vive, mas a gente também tem que pensar nos nossos caminhos de transformação, né? E até perdi aqui um pouco o prumo. Mas é isso, assim. Então, para mim, os métodos populares, né, o método de trabalho de base, é a gente lidar com formação, ação, organização, afeto, tempo, cuidado, arte, poesia, e se colocar de corpo e alma nos processos. Porque se for pela metade... E colocar de corpo e alma não é dizer que você não vai se cuidar e não vai ter tempo para si. É justamente ter tempo para si e se colocar de corpo e alma. E é isso, a gente tem dentro dos nossos processos feministas de luta trabalhado muito com cuidado e com autocuidado como forma de trincheira de luta também, né? Porque se a gente não estiver bem, se a gente não estiver sã, a gente não vai para frente e a gente precisa cuidar de si, dos outros e das nossas companheiras e companheiros. Então a gente tem alimentado muito isso. E como eu acho que para finalizar, eu deixo duas questões aí que eu acho que me ajudam um pouco quando eu me sinto perdida, que é para cada um levar consigo, né, um pouco, que é um pouco o que nos move e ao mesmo tempo o que nos acomoda nessa vida. É isso.